turma, tudo bem com vocês? A nossa aulinha de hoje vai ser sobre ciências e o tema da aula é o solo, certo? Solo, a gente sabe que é aquela parte em que a gente pisa, que a gente consegue andar sobre. Mas como é formado o solo? Quais são as camadas que compõem o solo? É isso que eu trouxe para explicar um pouquinho para vocês, tá certo? O solo ele é formado por camadas. Ó, a gente tem aqui a primeira camada, que é chamada de rocha-mãe, né? Ou crosta terrestre, que é aquela parte que ela é formada apenas por rochas. Depois tem o material parental, que são aqueles pedaços de rocha que se quebraram, se decomporam e formaram uma nova camada. Depois tem a parte do subsolo, que é a camada rica em minerais, como ferro, ouro, prata, entre outros, certo? Logo em cima vem o solo superior, que é aquela parte em que a gente consegue plantar, tem bastante nutrientes. E depois tem o orgânico, que é aquela partezinha mais abaixo de onde a gente pisa, e tem o manto, né? Que fica a grama, o capim, tudo isso, certo? Então a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 partes, certo? A rocha-mãe, que é a parte das pedras, das rochas. Material parental, que são os pedaços de rocha que se decomporam das rochas mães. Tem o solo, o subsolo, que é onde tem os minerais. O solo superior, que é onde a gente planta. E o orgânico, certo? Que é onde a gente consegue ver as flores, ver as árvores, e também é onde cresce o capim, onde a gente consegue pisar, tá bom? Ó, como é formado o solo em que a gente pisa, onde a gente fica? Esse solo ele é formado por diversas coisas. A gente viu que tem a rocha-mãe, que ela é uma rocha completa, mas que com o tempo, por causa do vento, mudanças climáticas, chuvas, terremotos, entre outras coisas, essas rochas elas vão se partindo em outros pedacinhos, certo? Que é o que forma o material parental, que é a parte de pedras, certo? E aí essas pedras elas se misturam com areias, com pedaços de plantas, capins, restos de animais ou vegetais, frutas que caem no solo, se misturam e formam o solo que a gente conhece, que a gente pisa e pode plantar, certo? A gente tem o subsolo, que é a parte rica, né? A terceira camada, que é a parte rica em minerais. E ela serve para a gente procurar coisas, por exemplo, o petróleo, que ele pode servir para combustível, né? Para formar gasolina, entre outras coisas. Ele é muito importante para a gente e ele fica no subsolo. Então, para a gente conseguir achar essas coisas, a gente precisa cavar, usar as escavadeiras para conseguir chegar no subsolo, para poder conseguir encontrar ouro, prata, outros minerais e também o petróleo, certo? E aí, no petróleo, no solo, a gente viu que a gente tem as camadas do solo, mas a gente também tem os tipos de solo. Se vocês olharem na página 28 do livro de vocês vão ver que tem o solo aí, são vários tipos, ó. A gente tem aqui o solo arenoso, que é aquele solo formado por areia. Esse solo ele também é conhecido como solo permeável. Por quê? Como ele é feito de areia, ele tem espaço entre eles e a água ela consegue passar. Ela é mais absorvida neste solo aqui, solo permeável ou arenoso, certo? O solo argiloso ou impermeável é aquele solo que ele não passa muita água. Então, o que acontece? A água da chuva, por exemplo, ela fica na terra, ela não consegue permear a terra, e isso faz com que fique lama, né? Como vocês podem ver, fica tipo uma argila, por isso que se chama argiloso. Outro tipo que a gente tem é o calcário, que é aquele solo com mais pedras. Então, é aquele que a gente precisa ter cuidado na hora de andar, porque ele pode machucar. Ele tem muitas pedras, certo?
E por último tem o solo humoso ou humífero, que é aquela terra que tem humus. Então ele é muito fácil e é o melhor solo para plantação, porque você consegue mexer mais com a terra para poder plantar, tá bom? Outra coisa que a gente também tem são os lençóis de água. Os lençóis de água, o que são? Lençóis de água nada mais é do que o tipo de solo em que a água entra, só que chega na camada de rochas e essa água ela não vai passar. Então ela vai ficar entre o nosso solo e as rochas. Ali vai formar uma camada de água, que são chamadas os lençóis de água, uma camada só de água, onde as plantas vão poder ir nesses lençóis para poder absorver a água, dos nutrientes também. Ou então podem criar, por exemplo, poços para retirar essa água. E quando nenhum desses dois acontece, essa água ela vai seguir o seu curso e ela pode, por exemplo, ser uma fonte de água, formando uma lagoa, ou então formando um rio, certo? Ela vai formar uma nascente de água. Então, os lençóis de água ela fica entre a rocha e o solo e serve para poços artesianos, para as plantas poderem absorver a água do solo e também como nascente e fontes naturais de água. Então, revisando aí, a gente viu como é formado o solo, quais são as camadas que compõem o solo e os tipos de solo. Tendo isso em vista, vocês vão conseguir responder todo o exercício. Basta prestar atenção, tá? Cada coisinha que a gente foi falado aqui, preste atenção, leia com atenção os exercícios. Qualquer coisa, voltem o vídeo, revejam o vídeo, ou então leiam também que no livro de vocês tem falando sobre, tá bom? Um beijo, prestem atenção e até a próxima aula. Então, agora chegou a hora da gente responder o exercício de ciências sobre o solo, certo? Então, peguem o livro, abram na página 30, que vai ser exercício na página 30, 31 e 32. A primeira questão tem um texto e vocês precisam ler esse texto com calma, tá certo? Tranquilos, sem pressa, leiam o texto, porque depois vai vir algumas perguntinhas sobre esse texto, tá? Então, vocês precisam prestar atenção. E se tiverem dúvidas, vocês podem voltar para esse texto, reler, para poder responder. Na segunda questão, você vai colocar, tem 4 opções, e você vai precisar ver qual das opções é a que se refere ao que é retirado do subsolo e serve para fazer combustíveis, como, por exemplo, a gasolina. São 4 opções e só tem uma correta. A terceira questão, você vai marcar verdadeiro ou falso, né? Colocar V ou F, de acordo com as afirmações. Se você ler a frase e ver que a afirmação foi correta, aí você coloca V. Se você acha que não está certo, você coloca F, de falso. Na quarta questão, você vai marcar o que completa a questão, porque vai ter letra A, letra B, letra C e vai ter as opções. Então, por exemplo, tem o subsolo é. Aí você vai precisar ler as opções e ver qual é a que completa corretamente, tá certo? Na quinta questão, vai ter uma frasezinha pequena, você vai precisar ler essa frase e com as suas palavras você vai escrever o que você entendeu, tá certo? Se você tiver com dúvida, você pode pedir ajuda a papai ou a mamãe e vocês dois juntos responderem o que é que quer dizer aquela frase. Na próxima questão, ele diz o seguinte, para você ver a imagem, porque tem um desenho e tem um balão com uma frase. Você vai precisar ver essa imagem e dizer qual é a solução que você tomaria. Na primeira imagem diz, por exemplo, ó, o solo está muito seco. Então, qual é a solução para esse solo? Se ele está muito seco, a gente tem que fazer alguma coisa para melhorar esse solo. O que é que a gente pode fazer? Qual é a solução? Então, você precisa ver o que é que diz no texto para poder responder abaixo. Na sétima questão, tem as imagens aí, 2 imagens de 2 tipos de solo. Para começar, você vai primeiro responder qual é o tipo de solo de cada imagem. E aí, depois, você vai embaixo responder algumas coisas sobre os tipos de solo que a gente estudou, tá certo? Qualquer dúvida, vai ter os tipos de solo no livro. Então, você volta algumas páginas,
olha de novo o que é que está dizendo no livro, ou então você também pode rever o vídeo, né? Que a gente também tem dizendo. Na 8ª questão, para terminar, tem dizendo assim, ó. Com suas palavras, você vai dizer como foi formado o solo. Como é que você lembra do que a gente estudou? Como é que foi formado o solo? A partir de quê? E depois vai ter aí para você perguntar a um adulto. Pode ser papai, mamãe, titia, titio, vovô. Você vai fazer as perguntinhas que tem aí, são 3 perguntas. E de acordo com a resposta deles, você vai responder o que pede no exercício. Então, qualquer dúvida, só rever o vídeo, reler o que tem no livro também, que tá tudo bem explicadinho, tá certo? Um beijo e até a próxima aula!